Sônia tinha apenas 23 anos. Ela era professora de português, mas o sonho dela sempre foi viver como escritora. Ela gostava muito de livros, gostava de escrever e acreditava que um dia conseguiria transformar esse amor em uma profissão. Enquanto isso não acontecia, ela dava aulas para pagar as suas contas. O problema é que dentro da própria família ninguém respeitava esse sonho. Sônia sempre ouviu comentários atravessados, piadas, cobranças, opiniões que ninguém tinha pedido. E durante muito tempo, ela ficou calada. Mas chega uma hora que a pessoa cansa. E Sônia finalmente cansou. Tudo aconteceu em um jantar de família. Oi, eu sou o Ed e este é o canal Uma História Não Contada. Antes de continuar essa história, eu preciso dar esse aviso. Essa história é fictícia, original e totalmente escrita por mim. Se houver alguma semelhança com a realidade, é apenas uma mera coincidência. E pode ter certeza, eu preciso dar esse aviso. Sem mais enrolação, vamos começar a história de hoje. Era para ser apenas uma reunião comum, mas Aurora, a tia de Sônia, resolveu transformar aquela noite em humilhação. Aurora era casada, tinha 3 filhos adultos, era dona de casa e adorava se meter na vida dos outros. Todo mundo sabia que ela era fofoqueira, mas quase ninguém tinha coragem de enfrentar ela. Naquela noite, Aurora começou a cobrar Sônia sobre o casamento e filhos. Falou como se Sônia já estivesse atrasada na vida, mesmo ela tendo apenas 23 anos. Sônia tentou se controlar, mas aquilo não era novidade. Desde que fez 18 anos, ela ouvia a mesma coisa, que precisava casar, que precisava ter filhos, que precisava parar de sonhar, que precisava agir como a família dela esperava, como se a vida dela não pertencesse a ela. Só que a Aurora foi longe demais. Ela debochou da aparência de Sônia, diminuiu o trabalho dela como professora e ainda tratou o sonho dela de escrever como se fosse uma besteira. Aurora falava com superioridade, como se Sônia fosse uma menina perdida sem futuro e precisasse aceitar o papel que a família queria impor. Foi aí que Sônia explodiu. Ela se levantou da mesa, bateu as mãos com força e encarou a tia. Pela primeira vez, Sônia não baixou a cabeça. Ela deixou claro que Aurora não tinha moral para julgar ninguém ali. Sônia revelou os segredos da tia. Aurora era casada com um homem que a atraía, o marido dela tinha outra família fora do casamento e mesmo assim, Aurora também traía o marido. Além disso, ela vivia sem dinheiro, pedia empréstimos para os outros e usava isso para bancar os caprichos dos filhos adultos, que não faziam nada na vida. A mesa ficou em silêncio, ninguém esperava aquela reação. A Aurora tentou se fazer de vítima, colocou as mãos no peito, fez cara de ofendida, como se Sônia tivesse atacado ela do nada. Mas não foi do nada. Sônia tinha passado anos ouvindo todas aquelas besteiras, anos sendo diminuída, anos sendo tratada com inferioridade, só porque queria seguir a sua vida, estudar, trabalhar e escrever. Ribamar, o pai de Sônia, tentou controlar a situação. Só que, em vez de defender a filha, colocou foi a culpa nela. Para ele, Sônia tinha exagerado. Só que Sônia sabia que aquela raiva tinha motivo. Tinha cansaço, tinha muita mágoa no coração. Anos de silêncio engolido. E tinha hipocrisia também. Porque Aurora vivia julgando todo mundo, mas escondia uma vida muito pior do que aquilo que ela criticava. Sônia já não suportava mais aquele ambiente. Ela falou que estava cansada de lavar, passar, cozinhar, trabalhar e tentar escrever apenas quando sobrava tempo. E ainda assim, nunca ser valorizada. Aurora também riu da dor dela, debochou mais uma vez. Tratou Sônia como uma garota dramática, insistiu que mulher deveria casar, cuidar da casa e esquecer essas ideias de trabalhar e escrever. Aquilo foi simplesmente a gota d'água. Sônia decidiu ir embora. Ela saiu da mesa, foi para o quarto e começou a arrumar suas malas. Ela já trabalhava, já ganhava o próprio dinheiro. Talvez a vida sozinha fosse difícil, mas ela sabia que podia se manter. Enquanto arrumava as roupas, Laurinda, a mãe dela, apareceu no quarto. Laurinda era diferente do resto da família.
Ela não queria que Sônia repetisse a vida que ela teve. Laurinda tinha apenas 45 anos, mas carregava o casamento infeliz. Ela tinha sido praticamente empurrada para viver ao lado de Ribamar, um homem que ela nunca amou. Por isso, quando viu a filha arrumando as malas, não tentou impedir. Pelo contrário, Laurinda queria que Sônia fosse embora. Queria que a filha escrevesse seus livros. Queria que ela vivesse do próprio jeito. Sônia explicou que não aguentava mais aquela família. Com exceção da mãe, ninguém ali respeitava nada. Laurinda entendeu. No fundo, ela quase implorou para que a filha fosse embora, porque via em Sônia uma liberdade que ela mesma nunca teve. Ela não queria que aquela casa apagasse o brilho da filha, como tinha apagado o seu. Em menos de uma hora, Sônia já estava pronta. Quando apareceu com a mala, Ribamar reagiu com desprezo. Achou que aquilo era uma loucura. Disse que a filha não tinha juízo e que ela imaginava que o mundo lá fora seria um mar de rosas. Mas Sônia já estava decidida. Ela não devia explicações. Roger, o irmão dela, também se meteu. Ele tinha 22 anos, era bonito, elegante, charmoso e se achava muito superior. Mas apesar da aparência, Roger parecia só viver de pose. Para ele, ler, estudar, pensar ou construir algo de valor era uma grande perda de tempo. E mesmo assim, ele se achava muito melhor que Sônia. Roger tratou a decisão da irmã como drama, mas Sônia sabia que não estava indo embora por causa de uma discussão. Ela estava saindo porque ninguém respeitava quem ela era. Ribamar ainda insistiu que o sonho dela de ser escritora era uma grande besteira. Na cabeça dele, Sônia deveria seguir o exemplo da tia, arrumar um bom marido, ter filhos e cuidar da casa. E aceitar a vida que os outros escolheram para ela. Sônia não ficou calada. Ela deixou claro que seguir o exemplo de Aurora seria uma grande tragédia. Aurora tentou fazer cena, claro. Fingiu um mal-estar, fez cara de vítima, mas Sônia já não tinha paciência para aquele besterol todo. Ela foi até a porta e antes de sair, Ribamar fez uma última ameaça. Ribamar falou uma última vez. Disse que se ela fosse embora, não precisava voltar nunca mais. Sônia simplesmente abriu a porta e foi embora. Depois disso, ela encontrou o lugar mais simples para morar. Não era bonito, não era espaçoso, não tinha um pingo de luxo, mas para ela servia bastante. E o mais importante de tudo é que ali ela podia ter paz. Paz para trabalhar, para estudar, para escrever o seu primeiro livro. Naquele momento difícil, Pedro apareceu como um apoio. Pedro era o melhor amigo de Sônia. Os dois tinham crescido praticamente como irmãos. Foram vizinhos desde a infância. Sempre estiveram presentes um na vida do outro. Não existia romance entre eles, nunca existiu. Era amor de amizade, de parceria, de irmão. Sônia sabia que a vida sozinha seria muito difícil. Teria contas, cansaço, medo, pressão. Mas Pedro entendia o que ela estava vivendo. Ele conhecia muito bem a família dela. Também já tinha ouvido comentários muito maldosos. Mesmo assim, incentivou Sônia a continuar escrevendo e parar de ouvir quem só queria diminuir ela. Os pais de Pedro também ajudaram. Mandavam almoço e jantar para Sônia todos os dias. Era uma ajuda simples, mas fazia muita diferença. Sônia trabalhava em um cursinho de pré-vestibular, dava aulas de português, chegava em casa bastante cansada, mas sentava para escrever. Às vezes, escrevia pouco, às vezes, passava horas em seu notebook. Mas ela não desistia. Aos poucos, o livro dela foi ganhando vida. Cada capítulo pronto parecia uma grande vitória. Enquanto isso, a relação com a família continuava muito difícil. Quando Sônia foi até a casa dos pais, Ribamar deixou claro que ela não era bem-vinda ali. Laurinda, vendo aquela situação, ajudava sua filha escondida, mas na frente do marido, precisava fingir que não fazia nada. Sônia, claro que entendia sua mãe. Sabia que Laurinda ainda estava presa naquele casamento. Mesmo assim, guardava uma promessa dentro do peito. Se o livro desse certo, ela tiraria a mãe daquela casa. E com o passar do tempo, Sônia terminou de escrever seu livro. O sonho dela estava pronto, escrito, completo. Só que veio um outro problema. A única editora da cidade não quis publicar sua obra. E o motivo não era a qualidade do livro.
O dono da editora era melhor amigo do pai de Sônia, e Ribamar já tinha pedido para ele recusar qualquer livro que Sônia levasse. O homem nem leu a história, simplesmente negou. Sônia ficou destruída por dentro. Depois de tanto esforço, o próprio pai tinha fechado uma porta na cara dela. Foi então que Pedro, seu melhor amigo, teve uma grande ideia. Ele sugeriu fingir que era o autor do livro. Sônia mudaria os dados, colocaria o nome dele como autor e ele levaria a obra para a editora. Assim, talvez o livro fosse publicado. Sônia confiava muito em Pedro. Depois de tudo que ele tinha feito, jamais imaginou que ele pudesse apunhalar ela pelas costas. Então ela aceitou. Fez as alterações, colocou o nome de Pedro como autor e deixou que ele levasse o livro. O plano de Pedro deu muito certo. O livro foi publicado e fez muito sucesso. A história emocionou as pessoas e elas também comentavam, indicavam, compravam. O nome de Pedro começou a circular pela cidade. Por um instante, Sônia achou que o sonho dela finalmente estava começando a dar certo, mas foi aí que o pesadelo começou de verdade. Pedro assumiu a autoria do livro. Falava da obra como se tivesse escrito cada palavra, como se cada cena, cada frase, cada emoção fossem dele. Sônia não conseguiu acreditar e ficou sem chão, mas era pura verdade. Pedro, o seu melhor amigo, o irmão da sua vida, tinha roubado o sonho dela. E ainda fez parecer que a culpa era de Sônia, por ter confiado demais nele. Sônia passou dias arrasada. A dor não era só pelo livro, era pela traição, era por perceber que alguém tão próximo poderia se aproveitar dela daquele jeito. Depois de alguns dias, os pais foram visitar Sônia. Ela contou tudo. Ribamar, o seu pai, ouviu, e em vez de apoiar a filha, ele foi cruel. Achou aquilo bem feito e repetiu que escrever não era coisa para mulher. Só que naquele momento a mãe de Sônia, Laurinda, fez algo inesperado. Pela primeira vez na vida, ela decidiu enfrentar o seu marido. Ela defendeu a sua filha, disse que Sônia era inteligente, talentosa e muito diferente dele. Também jogou na cara de Ribamar que ele só sabia gastar e destruir a herança da família dela. Laurinda deixou claro que aquela vida de luxo, sustentada pelo dinheiro dela, acabaria naquele momento. Ribamar, pela primeira vez, ficou sem reação. Ele nunca imaginou que Laurinda teria coragem de enfrentar ele daquele jeito, mas ela teve. E também incentivou Sônia a lutar. Sônia decidiu provar que o livro era dela. Ela pegou seu notebook e lembrou de algo importante. Ela tinha gravado do começo ao fim todo o processo de escrita do seu livro. Ela tinha vídeos, registros, provas dela escrevendo o livro, palavra por palavra. E com essas provas, Sônia abriu um processo contra Pedro, contra o seu melhor amigo, e ela venceu. O livro passou a ser creditado com o nome dela. A verdade finalmente veio à tona, e o sucesso de Sônia ficou ainda maior. A obra vendeu muito bem. O nome dela ganhou bastante força e finalmente ela começou a viver o sonho que sempre teve. Com o dinheiro e a estabilidade, Sônia conseguiu tirar a mãe daquela casa. Laurinda se separou de Ribamar e passou a viver com muita dignidade. Depois de tantos anos presa em um casamento infeliz, ela finalmente teve paz. Roger, o irmão de Sônia, era bonito e cheio de pose, e acabou se dando bem porque conquistou uma mulher muito rica, que caiu na lábia dele. Já o pai deles, Ribamar, por outro lado, terminou sozinho. Foi morar em uma casinha simples, sem acesso à herança de Laurinda, que ele usava para bancar seus luxos. No fim, ficou claro que ele diminuía a esposa só para ela nunca ter coragem de abandonar ele e para continuar controlando o dinheiro dela. E Pedro, o antigo melhor amigo de Sônia, pagou caro. A máscara de bom moço caiu. A cidade passou a enxergar quem ele realmente era. Um mau caráter, um oportunista, um homem que tentou roubar o sonho da melhor amiga. E claro que depois de toda essa vergonha, ele fugiu. E ninguém sabe ao certo como ele vive hoje. A gente não pode esquecer da tia Aurora, a tia que humilhava Sônia. Ela também colheu o que plantou. Foi abandonada pelo marido e nem os próprios filhos quiseram saber dela. Já Sônia seguiu em frente.
e se tornou uma escritora reconhecida. Construiu uma vida feliz, cuidou da mãe e deixou para trás todos que tentaram diminuir ela. E no final disso tudo, Sônia não perdeu a família, ela perdeu apenas o peso de carregar pessoas que nunca quiseram ver ela vencer. Agora eu quero saber de você. Você gostou dessa história? Me conta uma coisa, você conhece alguém ou a sua família é igual a de Sônia? Sempre tem algum parente, alguma tia que fala uma besteira ou outra. Você releva ou não deixa que o assunto morra ali mesmo? Eu quero que você comente. Muito obrigado por assistir. Até mais. Quando a vida tenta tirar da gente a nossa essência, precisamos de um momento só nosso para recuperar as forças e encontrar a nossa paz. Se você sente que chegou a hora de resgatar a sua, eu deixei um caminho muito especial no primeiro link da descrição desse vídeo. É uma ferramenta bem simples, feita para você que vive na correria, mas não abre mão de cuidar da sua conexão com Deus. Se você decidiu que hoje é dia de ter a sua espiritualidade renovada, então clique no link da descrição. Esse pequeno passo vai transformar a sua vida.